Olá, meus amados, voltamos aqui com o assunto de ressonância. Nós já vimos como exemplo o nitrato, o íon nitrato, vimos o ozônio, e agora no exemplo 3, eu vou fazer o íon carbonato. Tá aqui, ó, CO3 menos 2. Quer dizer que toda a estrutura vai ganhar 2 elétrons, né? Beleza? Então, o íon carbonato, ele seria o seguinte: eu tenho um carbono, certo? Com ligação com um oxigênio, com outro, deixa eu fazer mais bonitinho, com outro oxigênio e com outro oxigênio aqui, certo? E aqui eu tenho uma ligação dupla, ok? Esse menos 2, eu posso expressá-lo assim, botar aqui o menos 2 e colocar os 2 elétrons a mais que essa estrutura ganhou, certo? O carbono já fez as suas 4 ligações, só que aí esse oxigêniozinho aqui, deixa eu mudar de cor aqui, voltar para o meu vermelho. Então aqui seriam 6 elétrons, né? Aqui seriam 6 elétrons. E aqui seria 4 elétrons. Mas, Sandrão, o oxigênio só tem 6 elétrons. Como é que apareceu essa ligação aqui, né? Só para a gente lembrar, qual é a carga dele? Não é menos 2? Quer dizer que ganhou 2 elétrons. Então aqui você ficou com carga menos 1 e aqui também ficou com menos 1, ou seja, ganhou um elétron. Então se ele ganhou um elétron, ele tem agora 7 elétrons, então ele pode fazer ligação com carbono da família 4A. Essa cargazinha em cima do oxigênio a gente vai estudar depois, que eu vou mostrar para você, que a gente vai falar de carga formal. Numa outra aula a gente vai falar de carga formal e você vai entender melhor. Então eu poderia desenhar essa estrutura, se eu não quiser fazer um parênteses, por exemplo, eu poderia fazer ela dessa maneira aqui, ó. Eu poderia desenhar ele aqui, ó, carbono, dupla com oxigênio, simples com outro oxigênio, simples com outro oxigênio. Deixa eu apagar aqui que eu não gostei não, ficou um desenho feio. Então dupla com oxigênio, simples com outro oxigênio e simples com outro oxigênio. Colocar os elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eles têm uma carga formal menos 1 em cada um, ou seja, ganhou um elétron. E aqui você tem 4 elétrons. Então você pode desenhar dessa maneira, ou pode desenhar colocando aqui as cargazinhas no oxigênio aqui, né? São carga formal. Isso aí depois eu vou explicar para vocês o que é carga formal, certo? Então, tanto faz. Mas agora você já sabe como é que eu posso desenhar essa estrutura do íon carbono, né? Uma setinha com dupla seta, né? Uma seta com um traço com 2 setinhas, um de cada lado, né? Lembrando que eu não posso fazer assim 2 setas, porque isso indica que a existência dos dois, né? Das duas moléculas, e na ressonância você sabe que elas não existem, são imaginárias, né? Na verdade, o híbrido de ressonância é a união das estruturas canônicas de ressonância, certo? O híbrido de ressonância é a fusão das estruturas canônicas de ressonância, certo? E aí você já sabe como é que faz, ó. Eu posso pegar essa dupla ligação, botar para cá, esse par de elétrons livres virar uma ligação. Se virar uma ligação carbônica da família 4A, só pode fazer 4 ligações. Se eu fizer uma ligação aqui, ele vai ter 5, correto? Então deveria ter 1, 3 com 2, 5. Fica errado. Ele não pode expandir, eu sou arquiteto. Então, essa dupla ligação vai virar elétrons, né? No oxigênio. Então eu posso desenhar essa estrutura dessa maneira aqui, ó. Certo? E aqui uma ligação dupla. E aqui um oxigênio.
E aqui os elétrons, né? Certo? Os elétrons, e agora aqui estão 6 elétrons. Aí a carga formal já foi para cá. Agora vem para esse oxigênio, né? Que ele agora tem um elétron a mais. Beleza? Ele tem 2, 4, 6. E esse que está fazendo a ligação com o carbono, esse aqui, 7. Certo? Então por isso que tem um elétron a mais. Beleza, essa é uma estrutura. Eu posso também transformar essa estrutura em outra estrutura? Posso. Essa dupla ligação aqui pode ser formada aqui. O que acontece com essa dupla? Vai virar elétrons, certo? Então eu tenho aqui a seguinte estrutura imaginária. Eu tenho uma dupla aqui agora, e agora eu tenho uma ligação simples. Então aqui continua com 6 elétrons. Aqui agora tem 4 elétrons, né? Porque um virou dupla. Aliás, um par virou uma dupla, e aqui 6 elétrons. E aqui a carga formal aqui menos 1, e aqui a carga formal menos 1 para indicar que ele ganhou um elétron. Essas 3 estruturas nós já estudamos, né? Como é que elas se chamam? Elas são chamadas de estruturas canônicas de ressonância, que as 3 juntos vão originar quem? A fusão das 3 vai originar uma estrutura. Você sabe que na estrutura do carbonato as ligações simples têm o mesmo tamanho da ligação dupla. Então, na realidade, a ligação simples é maior que a ligação dupla, mas nessas estruturas de ressonância as ligações têm o mesmo tamanho. Então isso prova que existe uma estrutura intermediária, né? Ou seja, a ligação entre o carbonato não é nem dupla, nem simples, né? Então você colocaria como aqui? Você colocaria assim, ó, carbonato, uma ligação com oxigênio, outra ligação com oxigênio aqui, outra ligação com oxigênio aqui. E o correto é que você fizesse o quê? Uma linha tracejada aqui, né? Para indicar que elas têm uma ressonância e elas têm o mesmo tamanho. Certo? Esse seria o correto. Caso você não queira botar o menos 2 aqui, ó, você queira escrever desse jeito aqui, então só completaria se quiser com os elétrons aqui, que seria ser 4, né? Por que 4, Sandrão? Porque já tem 2 aqui, né? 2, 4. Ou simplesmente deixar assim, né? Certo?